Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, tributar o louvor devido ao Teu santo nome e suplicar pelos nossos irmãos. Amado Senhor, abençoe e guarda a Tua igreja, guarda os meus irmãos na cidade, no campo, opera maravilhas na vida dos Teus filhos, Pai, abençoando as criancinhas, a juventude, cada família, abençoando, Senhor, os idosos, toma em Tuas santas mãos. Guarda, meu Senhor, os que estão enfermos, os que estão necessitados. Opera maravilhas na vida dos Teus ministros. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve as nossas petições. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em o nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, é uma bênção a gente estar de volta com a palavra ao amanhecer. Eu tenho a felicidade de acreditar e, como eu acredito, eu divulgo a palavra de Deus, a bênção de Deus, a mensagem de Deus. Como eu acredito no Senhor e na sua bondade, eu suplico pelos meus irmãos. Eu oro pelos que estão enfermos, eu oro pelos que estão necessitados, eu oro pelos que estão, às vezes, sem uma orientação. E é muito bom ser orientado por Deus. Eu sou muito feliz na minha vida, muito feliz no que eu faço. Não esperava que me acontecesse o que me aconteceu. E eu tenho mais de 50 anos de atividade ensinando. É muita coisa. Eu comecei antes dos 20, estou com 72 completo. Quando eu completei 20 anos, eu já era auxiliar da palavra e professor. Uma igreja simples, que tinha muita simplicidade, muita pureza, muita necessidade. E devido a isto, uma pessoa disposta, se prontificando para atender a demanda, a necessidade e tendo boa vontade, como é o meu caso. Naquele tempo eu era jovem, muito corajoso. Andava só, andava a pé, andava nos distritos, nos subúrbios. Na verdade, nos distritos, nos lugares mais distantes possíveis e menos habitados possíveis. Andava com toda a desenvoltura, com toda a segurança, de dia e de noite. Andar só à noite, 4, 5, 6 quilômetros sem nada. Não tinha uma arma de fogo, não tinha uma arma branca, não tinha uma lanterna. Tinha a orientação das estrelas, da lua em noite de luar. Ou apenas as estrelas em noite sem luar. Fazia o trabalho de Deus, continuo fazendo. A mesma desenvoltura, a mesma alegria, porque acredito. Como eu acredito, eu faço e divulgo. Então, vamos meditar na palavra de Deus neste amanhecer. A nossa leitura hoje, Salmo de número 87. São 7 versículos. E é maravilhoso porque o que o mundo aborrece, Deus ama. O que o mundo ama, Deus aborrece. Nestas inversões, nesta inversão de prazer, de aprovação e reprovação, eu me encaixo. Salmo 87, versículos, na verdade todo o Salmo. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia àqueles que me conhecem. Eis que da Filistia e de Tiro e de Etiópia se dirá, este homem nasceu ali. E de Sião se dirá, este e aquele homem nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará
na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Assim, os cantores com os tocadores de instrumentos estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. É algo maravilhoso e, claro, assustador e repugnante para os inimigos de Deus, para os inimigos de Israel, para os inimigos do sionismo, para os inimigos de Sião. Mas olha a grandeza da comunicação em relação a Sião. O salmo, que isso não foi uma coisa do autor. O primeiro versículo vai ser isso. Os salmos eram uma peça grande e foram divididos em capítulos. Então, o Senhor deu graça aos estudiosos e eles foram fazendo, mas não tem perfeição na divisão na escritura, por capítulos. Tem algumas coisas de um capítulo que parecem ser de outro. Se encaixaria melhor no anterior ou no posterior. Então, aqui, o primeiro versículo do Salmo 87 diz: o seu fundamento está nos montes santos. Ele está se referindo a Sião, e o fundamento de Sião, ou a razão da existência de Sião, a razão da escolha de Sião, a razão da eleição de Sião, está nos montes santos. Um conceito dos antigos que os deuses habitavam nos montes e o Deus das Escrituras, o Deus da revelação, tinha o seu monte invisível, o seu monte santo, mesmo invisível, mesmo inalcançável, inatingível, intangível, mas ele estaria no monte santo. Entendemos isto também pelas Escrituras. Isaías fala da habitação de Deus. Ele tem uma visão de Deus no alto e sublime trono, portanto, no Monte Santo e entronizado, tem muita coisa, tem muito a ver. O seu fundamento está nos montes santos. Isto é absoluto. O fundamento de uma nação, o fundamento de uma escolha, o fundamento de uma eleição, o fundamento de uma decisão celestial só pode vir do Monte Santo, do Monte Celestial. O Senhor ama as portas de Sião, identificou a coisa fundamentada. O que é que tem fundamento nos Montes Santos? Sião. O Senhor ama as portas de Sião, uma cidade pequenina, protegida, fortalecida, porque o homem, a brutalidade do ser humano, no passado e no presente, requer muita atenção. No passado, o homem era barrado com muralhas. Hoje não tem nada para barrar o homem, porque o homem descobriu as máquinas voadoras, o homem aprendeu a voar. O homem primeiro aprendeu a voar, levou muitas quedas, muitos tombos, houve muita morte, todo mundo conhece a própria história do 14 bis. Mas o homem aprendeu a criar mecanismos não tripulados. Eu tenho uma ideia, coisa de quem não sabe nada. A minha ideia, a ideia de quem não sabe de nada, é que todos os discos voadores ou os OVNIs, conforme expressam, na minha visão de leigo, não é nada mais, nada menos do que drones inventados aí por grandes empresas de tecnologias, até experimental. Não sei. Mas eu posso pensar. Faz mal pensar. Está chegando um período aí, tem um período aí que é quase um crime pensar. Eu penso e exponho, e danem-se. Mas a verdade é que nós sabemos bem pouco. E a coisa identificada é Sião.
O Senhor ama as portas. Por quê? Era uma cidade pequena, fortificada por causa dos invasores, por causa da perversidade humana, a monstruosidade dos grandes. Vencia os pequenos, matava, destruía, escravizava, vendia. A escravidão foi alimentada no Brasil e no mundo com sequestradores. Os sequestradores sequestravam nas tribos africanas, vendiam para os traficantes. O tráfico humano é um crime hediondo, cruel, perverso, da pior de todas as espécies. Enricou muita gente, né? Em todo mundo, ou em quase todo mundo. Por isso Sião era trancada. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações, ou mais do que todas as cidades da terra de Jacó, da região. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Hoje os turistas vendem a ideia, a terra santa, a turismo santo, sei que é santo. Tem que coisa nenhuma santa, é uma terra comum. Mas o conceito dos seus habitantes, que tinham a revelação de Deus, é que era a terra santa. E está aqui nas Escrituras. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Naquela cidade de Deus aconteceu coisas extraordinárias. Naquela cidade de Deus aconteceu barbaridades. Naquela cidade de Deus, muita gente foi morta, apedrejada, enforcada, decapitada. Tome-se, por exemplo, falando de seguidores de Cristo. Né? O Estevão apedrejado, muitos foram apedrejados, arrastados, mortos. E o grande precursor de Nosso Senhor Jesus Cristo foi decapitado. Depois Tiago, um seguidor de Jesus, foi decapitado, ou seja, coisas terríveis também se dizem daquela cidade. No versículo 4 diz, farei menção de Raabe. Farei menção de Raabe da Babilônia. Raabe é o nome profético do Egito. Farei menção de Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem. Eis que da Filistia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este homem nasceu ali. Muito contato com gente de outros lugares. E de Sião se dirá, este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. É Deus quem sustenta, Ele ama as portas e dá sustentação, dá segurança. Eu sempre penso na reação do perverso, o ímpio, o iníquo. Aí vai falar, mas as barbaridades não foram feitas por Deus, e sim pelo homem, pelos bárbaros. E bárbaros aqui não seriam analfabetos, não. Não seriam ignorantes e letrados, não. Bárbaros é quem pratica a barbaridade. No versículo 6 diz, o Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Ainda aprendemos assim nas Escrituras. Qual o problema, qual a reação dos outros não me interessa. Me interessa saber que Deus revelou-se a si próprio, Deus se auto-manifesta a um povo que não tinha terra, não tinha cidade, não tinha nada, e Deus lhe deu uma terra, uma cidade com portas. O último versículo, o versículo de número 7 diz, assim os cantores com instrumentos, os cantores e os tocadores com instrumentos estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Quais as fontes que eu tenho em Sião? A fonte da revelação, a fonte da inspiração, a fonte do desejo de proclamar os atos poderosos de Deus através de um povo minúsculo.
Os judeus de Israel hoje não chegam a 10 milhões. Tem o maior desenvolvimento no Oriente Médio, se equipara a muitas nações fortes e desenvolvidas e supera em grandeza nações com 200, 300 milhões de habitantes, incluindo o Brasil. Me lembro das polêmicas do 7-1, quando o representante do Estado de Israel disse para a presidenta da época no Brasil que desproporcional era uma seleção como a do Brasil levar 7-1 da Alemanha. E não Israel dar a resposta à altura para os terroristas que desejam o seu fim. Polêmicas à parte, Sião já é uma realidade e já inspirou muita gente. Aqui diz: as minhas fontes estão em ti. A minha fonte também está em Sião. A fonte da graça, a fonte da revelação, 2 testamentos, 1189 capítulos, 31.000 versículos. E muita graça. Com a história de Israel, a história pregressa de Israel e a história de nosso Senhor Jesus Cristo, o menino da manjedoura, o homem do Calvário, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz eterno. Que Deus abençoe os meus irmãos, enchendo de graça cada vida, cada coração. E a minha intercessão hoje é pelos meus irmãos que pararam de andar para frente. Alguns não estão se esforçando para congregar, porque a igreja mudou para pior. Não tem o louvor que eles gostavam e conheciam, não tem a mensagem que alimentava e exortava. Os pastores se modernizaram, mas Deus não se modernizou e a Bíblia não mudou. As realidades são as mesmas, as consequências também. E a minha intercessão é pelos que estão entristecidos, escondidos. Não vou entristecer nem me esconder nunca. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou ser soldado de fronte, de frente. Vão me encontrar na primeira fileira. Não é só vontade, é graça. Que Deus abençoe e guarde cada vida, cada um de vocês. Amado Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós estamos em Tua presença. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo Teu profundo amor por nós. Obrigado pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela consolação das Escrituras. Obrigado, meu Senhor, pelo seu terno amor, pelo paterno amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza em nos eleger, nos escolher, nos enviar, Senhor, para fazer a tua obra, a tua magnífica obra, Senhor. Só pela tua misericórdia é que estamos habilitados para fazer isto. Querido Pai, Deus fiel, Deus santo, abençoa os nossos irmãos, os nossos ajudadores, ajuda e guarda cada um, toma em tuas santas mãos cada vida, Pai. E agora eu te apresento os que estão ficando para trás, entristecidos, envergonhados por causa da mudança para pior. As igrejas mudaram para pior, nenhuma mudou para melhor. Estão mudando para pior, estão vencendo todas as resistências e se aliando à perversidade de um mundo moderno, cruel, financista. Deus fiel, guarda meus irmãos, tenha misericórdia da graça, encoraja e conscientiza para eles tomarem a posição de soldados corajosos e estar no fronte, defendendo, Senhor, a sã doutrina e fazendo cada um a sua parte. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.